Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Enfermeiro Jonathan Matias aqui. Tem uns dias que eu não apareço fazendo vídeos, né? E hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do último que eu fiz, que eram as 10 coisas sobre enfermagem, né? E eu pretendo fazer mais alguns vídeos para isso, né? Galera, só para avisar que agora eu também tô bem focado ali no Instagram e tô bem focado também no TikTok. Sim, eu agora sou TikToker. Então, quem quiser me seguir lá no TikTok, Enfermeiro Jonathan Matias, é só seguir lá. A gente está fazendo alguns vídeos bem engraçados, tem tido alguma repercussão bem positiva em cima dos meus vídeos, eu tenho gostado bastante de fazer vídeo lá. Agora, falando um pouco desse contexto de aula, essa é uma aula que eu vou fazer para vocês, que eu faço em sala de aula também. Por isso, vocês podem dar uma olhada aqui no meu slide, que eu vou mostrar para vocês. No slide aqui, aliás, deixa eu já mostrar, né? Ó, nesse slide aqui, então eu vou falar sobre humanização, só que de uma forma um pouco simplificada e um pouco diferenciada. Porque quando eu trabalho a humanização dentro da sala de aula, no processo de enfermagem, e principalmente dentro do ambiente do técnico de enfermagem, que é o que eu atuo lá no Senac, eu tenho algumas preocupações, porque eu não posso simplesmente ensinar alguém a ser humano. Todos nós já somos humanos, então eu preciso apenas ser, vamos dizer assim, de forma simples e formal, dizer como que nós trabalhamos a humanização, ou principalmente, né, de acordo com aquilo que a legislação nos determina sobre a humanização. Então eu apresento aqui para vocês um pouco desse aspecto legal referente à humanização. E aí eu estou fazendo essa apresentação aqui, então é uma apresentação bem breve, bem simples sobre humanização. Então não é nada relacionado ao que vocês podem ter já visto aí no dia a dia de vocês sobre humanização, porque a ideia aqui não é trabalhar o fato do desenvolvimento humano, das psíquicas humanas, né, do cognitivo humano, enfim, não é nada relacionado a isso, e tampouco trazer a parte emocional sobre a humanização. Só para vocês entenderem como é que funciona o processo de ensino ali dentro do Senac, acho que vale a pena até frisar isso daqui. Nós trabalhamos ali com conhecimentos, habilidades e atitudes, e é o que a maior parte das instituições de ensino mundiais tem trabalhado hoje em dia. E visa justamente você atrair a qualidade profissional do que a quantidade. Então nós, por exemplo, não trabalhamos com nota, nós trabalhamos com conceito, com aquilo que de fato o profissional conseguiu desempenhar, é aquilo que ele vai utilizar no dia a dia dele. Muitos profissionais enfermeiros aí que entram dentro da sala de aula talvez não estejam antenados com esse tipo, né, de ensino, mas é o que vem sendo aplicado no resto do mundo e o Senac está de encontro a isso, tá? Então aqui do lado eu só coloco isso aqui para vocês, porque a minha aula pronta, tá, gente? Então isso aqui é o que eu utilizo dentro da sala de aula, que é o que já me facilita para apresentar ao aluno o que ele vai ter que aprender, ou o que ele vai ter que trabalhar dentro da disciplina. Então, na lateral direita aqui, além da minha página, da minha imagem aqui sobre a apresentação, vocês veem ali, né, situações de aprendizagem, elementos de competência, indicadores, conhecimentos, habilidades, atitudes, recursos didáticos, e aí atividades extras que eu vou utilizar dentro desse contexto aqui. Então é só para vocês entenderem, eu não vou ler isso aqui, que isso aqui é mais relacionado à nossa prática, mas é bom, se caso alguém quiser um dia que eu explique sobre isso daqui, eu explico com a maior paciência do mundo, porque isso aqui é uma coisa diferente. Eu, como professor já há bastante tempo, eu utilizo isso aqui com bastante facilidade. Se alguém estiver iniciando dentro da carreira como professor, eu posso tirar um tempo para fazer isso daqui. Voltando aqui para os slides, então, agora propriamente dito, falando sobre humanização, né? Quando nós tomamos essa palavra, humanização, se a gente pegar de dentro do dicionário a explicação sobre humanização, ele vai tratar como uma ação ou efeito de humanizar, de tornar humano ou mais humano, de tornar benévolo, tornar afável. Veja bem, quando eu comecei esse vídeo, eu já falei ali para vocês que não tem como a gente transformar uma pessoa em mais humana, né? O que tem é a gente tomar atitudes
para que o próprio ser humano consiga transpor essa humanização para uma outra pessoa, para que ela possa tornar aquele ambiente ou tornar aquela ação ou aquela atenção àquele paciente ou aquela pessoa que está sendo atendida, que ela consiga tornar aquele ato um pouco menos traumático, ou que aquilo se torne mais humano. Talvez a palavra que mais traduza sobre a humanização para o paciente, ou melhor, na área da saúde, talvez a palavra que mais seja aceitável seja empatia. A empatia é uma palavra muito forte que poucos sabem utilizar. A empatia, ela tem um ato, né, e o dever de fazer com que você se coloque no lugar do outro. Poxa, professor, ou poxa, Jonathan, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me colocar no lugar de uma pessoa que não tem a perna? Eu vou ter que amputar minha perna? Não, não é isso. O fato de você se colocar no outro, você tenta entender os problemas do outro e entender que ele é uma pessoa igual a você. A gente para de olhar com os olhos do preconceito e a gente passa a olhar com a ambiência, né, do cuidado, com o fato de que eu vou promover uma melhor atenção, um melhor cuidado, pensando nas necessidades, nas expectativas que aquela pessoa precisa, que aquela pessoa entende. Vou dar uma explicação bem legal para vocês. Você está passando na rua, e isso aconteceu comigo, e eu fiz isso, e a pessoa que eu fiz ficou sem jeito quando isso aconteceu. Primeiro eu vou voltar na história. Tá? Os meus alunos gostam bastante quando eu começo essas histórias, que isso faz um pouco, abre um parênteses dentro da aula. Uma certa vez eu furou o pneu do meu carro, e era um dia de chuva. E eu troquei o pneu daquele carro numa alegria, numa destreza sensacional, que vocês não têm ideia da minha alegria, da minha situação harmoniosa sobre trocar aquele pneu. Não bastando isso, toda a minha raiva, minha ira por estar trocando o pneu num dia de chuva, que eu já estava todo ensopado e morrendo de ódio no meu coração, ainda passavam algumas pessoas por mim e buzinavam, tipo, dando risada, tirando sarro para mim, né? E aquilo me fez uma ferida, vamos dizer assim, no meu ego e também na minha consciência, né? E essa ferida ficou em mim, ficou marcada ali e tal. Então eu passando, anos depois, isso eu já estava formado, daí já estava tudo certo. Tô passando eu na rua, era final de tarde, início de noite, talvez, eu não lembro bem certinho o horário. E eu lembro que estava escurecendo ou estava escuro, algo nesse sentido. E eu passei por uma determinada rua aqui na cidade e tinha um senhor próximo a um semáforo e eu estava reduzindo o carro, né, a velocidade do carro, porque eu ia parar no semáforo, e eu vi o senhor pegando as coisas dentro do porta-mala para poder trocar o pneu do carro. E tava uma chuva danada, pior do que aquela que eu peguei. E dentro do carro tinha a esposa dele e uma criança. E eu, num ato, sei lá, se posso dizer que é um ato humano, de empatia ou de sei lá o quê, eu não pensei muito, eu encostei o carro do lado dele, peguei o guarda-chuva e fui até ele. E falei, ô meu amigo, precisa de alguma ajuda? E com o guarda-chuva cobrindo ele. Ele falou, não, meio bravo, meio ríspido, né? Não preciso de ajuda não. Daí eu falei, não, mas pode ficar aí trocando o guarda-chuva, eu seguro o guarda-chuva pra você. E ele insistiu que não precisava de ajuda. E eu falei, não, mas não tem problema, troca o pneu aí que eu espero você, fica tranquilo. Eu não fiz mais nada, gente. Eu só segurei o guarda-chuva pra ele trocar o pneu dele. Aí ele viu que eu não ia sair dali, ele começou a conversar comigo e não sei o que, e eu vi que ele tava, antes de eu chegar, com muita raiva, com muito ódio. Claro, eu também fiquei assim quando aconteceu comigo, né? Mas quando eu fiz o ato de segurar o guarda-chuva para ele, na chuva, onde ninguém mais parou, eu mudei o contexto dele. E eu mudei as ações e as atitudes dele. Só pelo fato de eu segurar o guarda-chuva. Não foi só isso. Eu mostrei para ele outra coisa. Eu mostrei para ele que eu também sou um ser humano e que eu também gostaria que tivessem feito isso por mim e eu estava fazendo por ele. É isso, tá? Um ato muito simples. Ele levou, não sei se levou mais de 20 minutos para trocar o pneu do carro dele e eu fiquei ali enquanto isso segurando o guarda-chuva dele e conversando com ele.
e a esposa dele era uma menina, a filha, ficaram dentro do carro ali e não tinha como sair, porque era um carrinho que não tinha nem lugar para também eles saírem ali para conversar, enfim. Eu sei que passou, ele me agradeceu um monte, a esposa dele com a filha agradeceram, deram tchau para mim, e eu fui para casa. Eu não tinha compromisso nenhum aquele dia para fazer, mais importante do que aquilo ali. Então, para mim, eu não perdi tempo na minha vida, pelo contrário, eu passei alguma mensagem para alguém. E exemplificando fica mais fácil, né, de entender o que é ser empático, né? Eu me coloquei no lugar dele porque eu já tinha passado por essa situação, mas não necessariamente eu precisaria ter passado por essa situação para ter ajudado ele. Se você chega na porta do hospital, tem um cadeirante tentando subir na rampa que não consegue, você vai ficar esperando o cadeirante subir ali, você vai ficar olhando para ele, ou você vai lá tentar ajudar ele? Né? Se você vê um cego tentando encontrar o lugar para poder ser atendido, você vai lá até ele chegar e ajudar, ou você vai esperar alguma outra pessoa fazer isso? Você não precisa, você faz isso. Isso é o ato de ser humano, de ser empático, né? Então o processo de humanização, ele implica numa evolução do homem. Ele tenta, de certa forma, aperfeiçoar aptidões através da interação com o seu meio. Veja bem, no ato de eu segurar o guarda-chuva pro rapaz trocar o pneu do carro dele, eu aperfeiçoei, eu mudei a perspectiva, eu interagi com aquela ação, eu interagi com aquela situação de tal forma que tornou aquilo mais humano. Eu fiz aquela situação se tornar mais benévola, mais humana, mais afável, como diz o dicionário sobre humanização. Para que essa tarefa seja cumprida, os indivíduos utilizam de recursos, de instrumentos, como forma de auxílio para isso, né? E aqui eu cito nos meus slides, né, um dos instrumentos que eu acredito ser um dos mais fáceis de tornar a humanização possível, que é a comunicação. Ela é uma das mais importantes ferramentas referentes à humanização, porque o ato de comunicar-se de forma assertiva faz com que as pessoas se façam mais presentes e para que o seu meio seja favorável em relação às mudanças, né? E uma outra perspectiva que eu também gosto sempre de usar com a ferramenta de humanização é o bom humor. Todos que já passaram por algum atendimento comigo sabem que eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada. Eu gosto de ser dessa forma. Primeiro que eu sou muito gentil e educado com a maior parte das pessoas. Eu digo a maior parte das pessoas porque nem todo mundo trata a gente com o mesmo teor. Mas na maior parte do tempo possível, vamos melhorar a minha frase, eu tento ser gentil e educado com todas as pessoas. E isso é normal, é natural meu. Eu faço isso porque eu gosto de ser atendido dessa forma e eu prefiro que as pessoas me atendam dessa forma. E outra situação é que eu consigo utilizar o bom humor. Eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada. Então eu gosto de brincar, eu gosto de interagir com as pessoas. E isso faz com que as pessoas se sintam mais tranquilas, né? Uma frase que eu gosto muito em relação às instituições de saúde, principalmente hospital, pronto-socorro, qualquer coisa que seja. Hoje eu trabalho, por exemplo, numa operadora de saúde, mas nem por isso o meu atendimento mudou quando eu trabalhava no hospital público e agora trabalhando na operadora de saúde, meu atendimento é sempre o mesmo. Uma coisa que eu sempre gosto de frisar é que nós, profissionais da saúde, escolhemos estar naquele ambiente. As pessoas, os pacientes, não escolheram estar naquele ambiente. Então, não é justo com elas que a gente atenda mal, que a gente seja ríspido, que a gente seja, sei lá, desumano, né? Então, você escolheu estar ali, então atenda de forma correta, gentil, educada, seja bem-humorado com as pessoas. Isso é tornar-se humano e, principalmente, comunique-se de forma assertiva, né? Não é pelo fato de eu ser professor que eu me comunico de forma positiva. É simplesmente porque eu necessito, a nossa profissão de enfermagem necessita de uma comunicação extremamente eficaz. E nós precisamos tomar cuidado porque a comunicação nem sempre de forma que a pessoa entenda tão fácil aquilo que eu quero transpassar.
Então, a locução verbal nem sempre é aquilo que a pessoa conseguiu interpretar. E a gente tem que tomar cuidado na forma como vai conduzir essas comunicações para que torne realmente o ambiente mais humano, né? Pensando nessas situações, o SUS elaborou um programa que trata ou que trabalha, né, com a humanização na saúde. E ela fez isso de tal forma que mude a gestão dos sistemas e dos serviços de saúde. Então, a humanização dentro da área da saúde, ela tem como um dos principais objetivos fornecer um melhor atendimento aos beneficiários, aos usuários, e melhores condições de trabalho para que os trabalhadores consigam fornecer esse atendimento mais adequado. Sendo assim, pensou-se na seguinte possibilidade: pessoas atendem pessoas, correto? Logo, se eu melhorar essas pessoas que estão fazendo o atendimento, eu melhoro o atendimento. Então é isso que o SUS, dentro dos seus programas, criou para poder melhorar a qualidade do seu atendimento. Professor, mas veja bem, não é assim em todo lugar, eu já fui mal atendido no SUS. Não é o SUS, não é o todo, tá? Nós temos bons exemplos. Eu moro aqui na região, na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Eu posso citar com toda a minha certeza do mundo que o nosso sistema de saúde pública, ou seja, o SUS, dentro de Jaraguá do Sul, é um dos melhores de Santa Catarina, quiçá do Brasil. Tá? Não vou falar de todo o Brasil, porque eu não conheço toda a realidade. Mas nós temos uma qualidade de um atendimento aqui excepcional. Visto que a quantidade de volume de atendimentos é muito grande, mas a qualidade do nosso atendimento é muito positivo, tá? Estou falando da minha realidade que eu conheço, tá, gente? Não tragam isso para a realidade do Brasil inteiro, porque eu sei que tem lugares que não é assim, mas não podemos trabalhar que o SUS seja errado, que o SUS seja ruim. O SUS é maravilhoso. O que dificulta ou que cria problemas para o SUS são as pessoas que atuam dentro do SUS, que, na minha opinião, na minha singela opinião, não deveriam estar atuando ali dentro. Mas quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Bom, em 2003, o SUS criou, então, um programa chamado Humaniza SUS. Esse programa, que foi representado pela Política Nacional de Humanização, ele tem como objetivo melhorar o Sistema Único de Saúde no quesito humanização. Então ele fez uma série de implementações para melhorar a qualidade do atendimento dentro do Sistema Único de Saúde, através desse programa desenvolvido lá em 2003. Esse programa, que é o Humaniza SUS, ele visa, então, a alcançar um patamar muito mais elevado na área da saúde. Ele quer, na verdade, trazer uma inovação muito grande dentro da área da saúde. E que isso seria possível, né, a inovação, através da melhoria da qualidade do serviço prestado dentro do programa, né? De acordo com o Ministério da Saúde, as principais inovações dentro do programa são a valorização dos diferentes sujeitos. Quais sujeitos? As pessoas que atuam dentro do sistema e as pessoas que são atendidas pelo sistema. A ideia é valorizar essas pessoas para que todas sejam importantes em todos os seus processos. Então, as pessoas que vão buscar precisam de atenção, precisam de cuidado, precisam de humanização. E as pessoas que estão atendendo precisam de qualidade, de melhorias, de ambiente, para que ela possa atender bem essas pessoas que vão procurar o sistema. Depois, precisa também do aumento de corresponsabilidade da atenção. Então, uma vez que, mesmo que o atendimento não seja naquele lugar onde o usuário foi buscar, quem está atendendo não pode simplesmente ignorar o fato da pessoa estar ali. Ela precisa ter uma corresponsabilidade no fato de atribuir a quem ela deve procurar, a quem ela deve ir buscar. Da mesma forma, o usuário tem uma corresponsabilidade no seu tratamento, no seu atendimento, na forma como ele vai buscar a prevenção e a promoção da sua saúde. Outra situação que nós temos é o estabelecimento de vínculos solidários. Uma vez que o SUS é descentralizado, ou seja, ele não pertence mais
ao governo maior, ao Estado Maior, desculpa, ao Estado Maior, todas as unidades são descentralizadas, todas as unidades têm uma autonomia muito grande. Fazendo isso, não as torna totalmente independentes. Ela é interligada, então ela mantém um vínculo solidário com todos os níveis de atenção à saúde, desde o nível primário até o nível terciário ou nível especializado. Então essa solidariedade vem com relação ao atendimento ou ao fornecimento do atendimento ao usuário. Outra situação, nós temos o mapeamento e interação com as demandas de atendimento. Eu lembro uma vez, essa interação com as demandas, é legal lembrar de uma colega minha que é enfermeira, que eu lembro que eu conversei com ela, ela falou assim, Jonathan, ela me chamou para fazer uma palestra, uma série de palestras no bairro onde ela atuava, e ela é enfermeira de atenção básica, né? E aí ela me chamou e ela falou assim, Jonathan, você pode vir aqui e a gente vai conversar? E ela me relatou que ela estava tendo um problema muito grande dentro do bairro dela, que ela estava atendendo muita consulta de pré-natal em adolescentes. E eu falei assim, tá, mas adolescentes de que idade? 17 para 18 anos? Daí ela falou, não, Jonathan, o problema é que eu estou tendo gestantes aqui de 10, 11 anos de idade. E isso está me preocupando muito. E eu falei se isso, eu relevei essa pergunta para ela, se isso tinha a ver com, de repente, violência sexual. E ela falou que não, que a maior parte era com alguns namorados, até alguns mais velhos, mas que tinham consentimento, inclusive familiar. E aí eu falei assim, tá, tudo bem, começamos então um trabalho, né, de palestras, né, e de atenção nas escolas do bairro, para que pudéssemos levar, então, informação e conhecimento sobre preservativos, sobre doenças sexualmente transmissíveis e sobre a gestação, a importância da natalidade, né, do gerenciamento de natalidade, né, e que um filho realmente tem uma responsabilidade muito grande, principalmente na gestação de uma criança, né, ou de uma pré-adolescente ou de uma adolescente, né. E a gente melhorou bastante ali os casos, a gente conseguiu reduzir isso a longo prazo. E eu lembro que isso foi através de uma demanda que ela conseguiu enxergar. Então esse mapeamento é importante para que os usuários sejam atendidos naquilo que realmente lhes tem necessidade, e não para qualquer tipo de atenção. Então nem tudo aquilo que serve para um bairro serve para outro bairro. Então isso é importante, tá? É necessário que existam então mudanças nos modelos de atenção e de gestão, tá? Essa gestão ela vem muito relacionada à parte da Secretaria do Estado, mas também fere diretamente aos conceitos e às aptidões do enfermeiro de cada unidade, já que o enfermeiro é realmente o líder e responsável pelas unidades de saúde. E isso visa também gerenciar de forma correta, né? E que isso vai talvez mudar os modelos de atenção à saúde, né? Isso vai de encontro também às demandas, né? Uma vez que você tem necessidades diferentes dentro da atenção, você também melhora, você também tem a certeza, né? E a qualidade, né? Do teu atendimento de acordo com as necessidades da população local. Existe também uma proposta de um trabalho coletivo, então você precisa também tanto da atenção dos usuários em procurar as unidades, quanto também das unidades ou dos profissionais trabalharem num conceito coletivo de atenção, promoção e prevenção à saúde. E isso é um trabalho complexo, né? Um trabalho diferenciado que exige tempo, que demanda tempo e demanda trabalho, né? Também, né? Existe também um compromisso com a qualificação da ambiência, né? Isso eu tenho visto também uma relação bem legal aqui em Jaraguá do Sul, da Secretaria do Estado, do Estado aqui, da cidade de Jaraguá do Sul. Ela tem uma preocupação muito grande com o ambiente de atenção à saúde aqui na unidade, na cidade. Então, eu percebo que existe uma preocupação em melhorar a qualidade do serviço e do ambiente do serviço público de saúde,
para a população. Então, a Secretaria aqui de Jaraguá tem trabalhado muito legal para que isso aconteça de fato, para que a gente consiga melhorar o nosso serviço de saúde e que a gente consiga levar uma qualidade melhor para as pessoas, né? Por isso que eu disse para vocês que a qualidade do nosso serviço público aqui em Jaraguá do Sul é muito positiva, totalmente diferente de muitas realidades que a gente tem por aí afora, né? E a última situação que nós temos aqui, que eu vou elencar, lógico que nós temos na PNH uma quantidade muito maior de processos, mas aqui é o compromisso com a articulação dos processos, né? Então, uma vez que os processos estão sendo geridos, eles têm uma articulação com todo o mecanismo de atendimento ao SUS. E deve existir um compromisso de conseguir manter um vínculo com esses processos, né? Uma vez que eu tenho um paciente, por exemplo, com uma doença respiratória grave e que eu encaminho ele para um especialista, para a realização de um exame mais complexo, para um atendimento mais diferenciado, eu preciso ter o foco nesse paciente e trazer ele para a minha realidade, fazendo com que ele se torne vinculado ao processo todo que eu comecei. Porque esse paciente pertence à minha unidade. Então, para isso, eu preciso atender esse processo com compromisso. Porque senão esse paciente vai ficar largado no meio do processo, vai ficar largado no meio da articulação, e ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe para onde ele volta, e ele também não consegue manter um retorno adequado com aquilo que ele pretende cuidar. Então, o mecanismo do tratamento dele fica a desejar, e a prevenção e promoção nem existe. Por isso que esse compromisso com a articulação desses processos é de extrema importância. E isso não cabe somente ao enfermeiro, mas cabe a toda a equipe de atenção à saúde, tá? De certa forma, resumindo, então, aqui todo esses slides aqui que eu passei para vocês, de certa forma, então, o Humaniza SUS pretende melhorar os serviços de saúde, e tanto para o trabalhador quanto para o usuário, propondo, então, melhorias nos processos e ampliando o atendimento pela rede, propondo mais corresponsabilidades. Então, é esse o meu recado para vocês em relação à humanização do SUS, fazendo com que os processos melhorem. Eu acredito que melhora também para o usuário. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais, se você acha que é legal essa interação, e se você também tem alguma dúvida, ou se você gosta do tema, ou se você também quer fazer alguma crítica, por exemplo, né? Jonathan, na minha cidade o SUS não funciona dessa forma não. Lá todo mundo atende de cara azeda, todo mundo chupa um limão azedo cada vez que vai ligar, atender o telefone, ou que vai te atender na porta, né? Então, comenta aí, deixa um comentário aí para eu saber como é que você está se saindo em relação ao SUS na tua cidade, no teu local. E se você gosta do SUS, também deixa um comentário aí elogiando, tá? Deixa aqui de novo o meu convite, inscreve aí no canal, deixa um comentário, segue lá no Instagram e segue lá no TikTok também que eu tô lá, tá? Enfermeiro Jonathan Matias.